Ei, gente, boa tarde pra você, Globo Esporte tá no ar, seja bem-vindo nesse sabadão, véspera de super clássico, é amanhã, hein? Cruzeiro e Atlético, nona rodada do Campeonato Brasileiro, Mineirão lotado, mas é torcida única, só a torcida do Cruzeiro. Chega mais que a gente vai falar muito desse clássico, vamos direto pro Gigante da Pampulha, onde está Roger Cazé. Já tá do lado de dentro, Cazé, como é que tá o clima por aí? Expectativa de recorde de público, né? Boa tarde. Boa tarde, Maurício. Boa tarde para todo mundo que está com a gente no Globo Esporte. Expectativa de recorde de público na temporada. Até agora, 60.834 torcedores é o recorde do clássico da primeira fase do Campeonato Mineiro. Por enquanto, foi super tranquilo de chegar aqui. No Mineirão, sem jogo é tranquilo, né? Mas amanhã o torcedor precisa ficar esperto, chegar cedo, porque são esperados mais de 60 mil torcedores, hein? Fica de olho aí o torcedor para não se complicar no trânsito. A carga de ingressos foi de 61.322 ingressos. Mesmo que toda essa carga acabe, ainda assim não será o recorde da história do novo Mineirão, que é uma marca do ano passado, do clássico do segundo turno do Campeonato Brasileiro, entre Atlético e Cruzeiro, 61.583 torcedores. Só números gigantescos, como é o clássico por aqui. Maurício. E como é você também, Roger Cazé, muito obrigado pelas informações, bom trabalho pra você. A gente que é aqui de Minas, a gente sabe como é que a banda toca, né, nesse clássico mineiro, mas esse camarada aqui vai conhecer pela primeira vez. Leonardo Jardim vai disputar o seu primeiro clássico e num momento de alta. Tudo era novidade. A primeira vez que ele pisou no Mineirão foi num dia de clássico. E ele tá curtindo, que ele queria trabalhar no futebol brasileiro. 9 de fevereiro. Leonardo Jardim tinha acabado de chegar ao Brasil. O português foi um ilustre espectador. Nada pôde fazer para evitar a derrota do Cruzeiro por 2-0. 3 meses depois, enfim, chegou a hora do treinador disputar o primeiro clássico mineiro. Amanhã a emoção vai ser diferente. Leonardo Jardim vai sentir toda a rivalidade que envolve esse confronto. O time dele vive um momento especial. Não perde há 6 jogos, com 5 vitórias e um empate. Leonardo Jardim tem muito do dedo dele, de muitas mexidas que ele fez no time. E os jogadores sabem que o futebol hoje em dia não se joga só com bola, temos que jogar sem bola. E para jogar com bola temos que recuperar. Formado em educação física, o técnico português é obcecado pela palavra intensidade. Intensidade e a capacidade que eu queria que os jogadores jogassem. Logo nas primeiras semanas de clube, Jardim fez críticas às condições físicas do time. Temos alguns jogadores no plantel que ainda não estão nas suas melhores condições, com certeza. Se ele não gosta, ele fala, né? Não tem muita firula, vamos dizer assim. Acho que ele é um cara muito direto, honesto. O Cruzeiro foi eliminado pelo América nas semifinais do Campeonato Mineiro. O América derruba o Cruzeiro. E teve mais de um mês para ficar só treinando. Ok, agora aqui no meio, 1, 2, toque, devolve e joga lá. O treinador falou várias coisas assim que a gente tinha que melhorar. Acho que todo mundo assimilou e sabia que todo mundo estava devendo. Começaram o Brasileirão e a Copa Sul-Americana e o time não dava sinais confiáveis de evolução. A derrota para o Muxuc Runa do Equador em pleno Mineirão foi um sinal de que o Cruzeiro precisava de mudanças. Às vezes eu sinto que o adversário joga bem, mas também joga porque tem muito espaço. No jogo seguinte, contra o São Paulo, Jardim surpreendeu ao deixar Gabigol e Dudu no banco de reservas e fazer várias alterações na equipe. Foi a virada de chave. O português encontrou um time titular com jogadores mais preparados para o estilo de jogo que ele gosta. O espírito, para mim, é uma coisa muito importante e a atitude que temos dentro do campo. Ele foi muito honesto com todo mundo, deu oportunidade para todos os jogadores e no final ele achou que era o melhor time. O Cruzeiro vem de 3 vitórias seguidas no Brasileirão. Uma delas sobre o poderoso Flamengo. O clássico de amanhã é uma espécie de prova de fogo para o time de Leonardo Jardim confirmar a boa fase. Procurar a vitória com essas forças. É as nossas forças e a nossa energia. Ok? Bora. O
O jardinismo tá em alta e eu não tô falando daquela poda que você dá na samambaia de vez em quando, não. Henrique Fernandes, você é pai de planta? Intensidade aqui no nosso programa de hoje. Não sou pai de planta. Boa tarde pra Vamos você. lá. Os últimos 6 resultados de Jardim pelo Cruzeiro, 6 jogos sem perder. A fase é muito boa, né, Henrique? Pra mim, o ponto de mudança foi aquele jogo com o São Paulo lá atrás, aquele empate. Mas os últimos 6, a gente tá vendo um time produzindo ótimas atuações. Esse jogo com o Flamengo foi excelente. O jogo contra o Sport foi muito bom. E melhor, o jogo contra o Palestina, ele pôde poupar a turma pra chegar forte no clássico de amanhã. E quem tem crescido nas mãos do Jardim é o Matheus Pereira, né? Matheus Pereira, um cara que se espera muito que ele brilhe em um clássico, ele ainda não conseguiu fazer gol ou dar assistência em jogos contra o Atlético. Amanhã o Atlético vai se tornar o time que ele mais enfrentou na carreira, vai ser a 8ª vez que ele vai enfrentar o Galo e ele vem dessa atuação brilhante com o Sport. Então se espera muito do 10, que é titular absoluto desse time do Cruzeiro. Vamos ver qual time que o Cruzeiro Vamos ver o provável Cruzeiro? Vamos lá, o 10 vai estar, o Matheus Pereira vai estar no time. Aí, olha que legal, o time que jogou o primeiro clássico e o time que vai jogar amanhã. Muito diferente. A gente já sabe, muitos caras mudaram. Na linha de defesa, por exemplo, o Jonathan Jesus já não é mais do time, o Matheus Henrique tá machucado, o Dudu não tá mais no clube, o Gabigol virou reserva. Pro time de amanhã, a gente sabe Caio Jorge, com o Wanderson, com o Christian como esse terceiro de meio campo. É um time do Cruzeiro forte, sem mistério e poupado. Durante a semana, o time ficou praticamente só treinando, olhando para esse clássico. Desde 19, talvez seja o clássico que o Cruzeiro chega mais forte para enfrentar o Atlético, hein? Muitos elementos. Vamos então falar do Atlético, que também chega num ótimo momento. Nos últimos 8 jogos, só uma derrota. Mas antes de te ouvir, Henrique, antes de fazer a análise, eu gostaria de falar desse cara aqui, ó. O Hulk. São 11 jogos contra o Cruzeiro, 9 gols e 2 assistências. O Cruzeiro, inclusive, é o time, a maior vítima do Hulk em território brasileiro. Olha só. O homem não para. Hulk tá garantido pro clássico, porém, contudo, todavia, Parceria. o argentino, Coelho não joga. Tá suspenso pelo 3º cartão amarelo. Quem joga, Henrique? O Coelho vem sendo o melhor parceiro dele. A gente viu no clássico do Campeonato Mineiro, passe do Coelho, o gol dele. Sem o Coelho, quem é que joga? São algumas alternativas, mas estou apostando nesse aí. Ah, mas o Rubens já é titular, mas vai mudar de função, vai jogar mais avançado, como foi no Campeonato Mineiro. Acho que o Alan Franco vai para esse clássico, vai voltar a estar à disposição, e aí você vai ter Franco com Fausto Vera e o Rubens um pouquinho mais adiantado. Tem uma outra opção, a outra opção é mais convencional, o Bernard. Que aí você troca um ponta, que é o Coelho, por um meia, que pode fazer esse papel de ponta também. O Bernard tem evoluído nos últimos jogos. Você ainda tem a alternativa do Júnior Santos, você ainda tem a alternativa do Igor Gomes, mudando um pouquinho a configuração do ataque. Fez o gol da vitória contra o Fluminense. Se o Cruzeiro a gente crava com facilidade, o Cuca tem um mistério a favor dele. Vamos visualizar o Mas campinho? eu acho que vai o Rubens. Vamos ver o time que eu tô imaginando que o Atlético vai colocar. Ponto de atenção na lateral esquerda. Caio Paulista não vem marcando bem, mas acho que vai ser mantido no time. O Arana tem chance de voltar, hein? Pode ser que o Arana volte. Não tá vetado oficialmente, mas segue tratando. Alan Franco acho que vai pro jogo, com o Rubens jogando um pouquinho mais adiantado. Scarpa armando com o Hulk e Rony como dupla de ataque. O Cruzeiro é favorito? É. Mas o Atlético tem time pra ganhar esse clássico também, então amanhã tá bem aberto. Retirada da gratuidade, hein? Agora de forma online. Começou no final da noite de ontem e vai até às 20h30 deste sábado, ou até a carga de gratuidade ser esgotada. Para esta partida, os torcedores que já tiverem comprado o ingresso poderão retirar de forma online até 2 ingressos de gratuidade no mesmo setor do ingresso adquirido, para menores de 12 anos. Retirada das gratuidades deve ser feita no site ingresso.cruzeiro.com.br ou no app Cruzeiro Nação Azul, hein? Atenção, então, a retirada online da gratuidade e tem que seguir ali o passo a passo também. Aliás, uma informação importante que o Cruzeiro divulgou, que é sobre a validação do ingresso do Sócio Kids, que essa validação ela deve ser feita no login do titular. Somente após a compra do ingresso do titular será possível realizar a validação do ingresso do Sócio Kids. Se a compra do ingresso do titular for cancelada, o Sócio Kids não poderá ter acesso e o Cruzeiro vem tratando isso aí com muita seriedade para não ter ninguém burlando, vendendo ingresso do Sócio Kids sem ser Kids. Aí o Cruzeiro até emitiu um comunicado falando sobre essa questão, né? Que não dá para tentar burlar o sistema, porque assim que passa ali na catraca, né? O ingresso é travado. Ó. Atenção responsáveis, vai levar alguma criança? Informamos que o ingresso Kids irá travar a catraca. A liberação será feita mediante a apresentação da criança e verificação do documento do Sócio Kids. A apresentação de documento original é obrigatória.
Apenas aí prestação de serviço para este domingo, o clássico diante do Atlético Mineiro. E a programação especial aqui na Samuca TV, hein? A partir das 4 horas da tarde já começa o nosso super dia de jogo KTO e você é o nosso convidado. Teremos um primeiro pré-jogo ali com toda a equipe da Samuca TV, começando às 16 horas. Às 18 horas eu estarei no estúdio móvel da KTO, na Esplanada Norte do Mineirão, com Rafael Sobes, Tinga e o Thiago Souza, o nosso repórter da galera. E depois a gente volta para a narração do vibrante Alberto Rodrigues. Então, um domingão mais do que especial aqui na Samuca TV. O time fecha a preparação à tarde, na toca, o último treinamento. E aí, o Leonardo Jardim deve confirmar aquele time que todo mundo já sabe. Fica a expectativa quanto à lista dos relacionados, se vem alguma novidade, se alguém vai ficar fora, até mesmo a questão do Marquinhos, ele que ainda não teve o futuro resolvido junto ao Arsenal da Inglaterra. A rodada do Brasileirão, rodada de número 9, ela começa neste sábado com Ceará Sport às 4 horas da tarde no Ceará. 6h30 tem Vasco e Fortaleza e às 21 horas tem São Paulo e Grêmio. Neste domingo tem Bahia e Vitória, o Bavi, às 4 horas da tarde, mando do Bahia. Corinthians e Santos, também 4 horas da tarde, mando do Corinthians. Juventude e Fluminense, 4 horas da tarde também em Caxias do Sul. Flamengo e Botafogo, 18h30, 6h30 no Maracanã. Red Bull Bragantino e Palmeiras, hein? Mando do Red Bull Bragantino, 18h30, é o líder contra o terceiro colocado. E neste domingo também teremos o clássico Cruzeiro e Atlético Mineiro, 8h30 da noite, Mineirão. Também 8h30 da noite, Beira-Rio em Porto Alegre, Internacional e Mirassol. Serão 7 jogos no domingo, 3 jogos neste sábado. É a rodada de número 9 da Série A do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro querendo aí seguir com esta grande campanha. E neste sábado tem compromisso do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro Feminino A1. É o duelo dos primeiros colocados. O Cruzeiro na liderança com 26 pontos enfrenta a Ferroviária, que tem 21 pontos. A bola rola às 5 horas da tarde no estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima. O time feminino do Cruzeiro fazendo muito bonito no Brasileiro e contando, claro, com o apoio da Nação Azul no Castor Cifuentes, em Nova Lima. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!